Fala galera, vou trazer para vocês agora 3 questões da prova de Guarda Civil Metropolitano. Vamos lá? Fala galera, estou trazendo para vocês aqui questão 11 da banca IBAD, que foi a banca que elaborou as questões da última prova de Guarda Civil Metropolitano de São Paulo. Ao observarmos a questão, diz o seguinte: considere a seguinte equação: 9 à quinta potência vezes 3 ao quadrado sobre, ou seja, dividido por 81 à quarta potência. Ao identificarmos essa questão, nós percebemos de imediato que trata-se de uma questão do conteúdo de potenciação. E qual será o artifício necessário para a resolução desta questão? Vocês vão observar que as respostas, ou seja, o resultado dessa equação ela está toda na base 3, ou seja, em potências de base 3. Então, logicamente, nós iremos precisar transformar aquele número ali, aqueles números, o 9 e o 81, nós vamos ter que transformá-los em base de 3, ou seja, em potência de base 3. Vamos ver como vai ficar isso. O que nós temos? Nós temos aqui, 9 à quinta vezes 3 ao quadrado, dividido por 81 à quarta. Galera, o que acontece? O 9 à quinta, veja bem, o 9 à quinta, ele pode ser transformado em 3 ao quadrado. O 81 à quarta também pode ser transformado em 3 à quarta potência, ok? A quarta potência. Reescrevendo isso aqui, como vamos ficar? Nós iremos ficar assim: 3 ao quadrado elevado à quinta potência vezes 3 ao quadrado, vamos apagar aqui, vezes 3 ao quadrado, dividido por quem? Por 3 à quarta potência, elevado à quarta potência. Agora, galera, o que nós vamos ter que usar? As propriedades da potenciação. E nós vamos observar aqui que nós vamos usar, de cara, iremos usar potência de potência, a propriedade, depois iremos usar a multiplicação de mesma base e depois a divisão de mesma base. Então, como vai ficar isso? Essa potência 3 ao quadrado elevado à quinta, ela vai ficar assim, 3 à décima vezes 3 ao quadrado. E aqui, 3 à quarta elevado à quarta, ou seja, potência de potência, eu vou ficar com 3 a 16. E agora, como eu bem disse, nós temos 3 elevado a 10 mais 2. Por que isso? Porque multiplicação de potência de mesma base, nós vamos repetir a base, que é o 3, e vamos somar os expoentes. E agora iremos repetir o denominador, que é 3 a 16. Da mesma forma, vai acontecer aqui, divisão de potência de mesma base, que vai ser 3 a 12, dividido por 3 a 16. Vou trazer para cá. Como que isso vai ser resolvido? Ou seja, vou repetir a base e vou fazer o que? Subtrair os expoentes. Isso aqui vai me dar exatamente o que? 3 elevado a menos 4. Agora, galera, 3 elevado a menos 4. Eu tenho alguma dessa resposta nessas opções aqui? Eu tenho. Escrito desta forma, eu não tenho. Porém, eu vou fazer o inverso, Existe a propriedade também na potenciação que você vai inverter a base
e trocar o sinal do expoente, ou seja, suponha que você tenha um número A elevado a menos N. Se você inverter a base, tu vai ficar com 1 sobre A elevado a N. É exatamente esta propriedade que nós iremos usar aqui para encontrarmos o resultado desta questão. Beleza? Como é que vai ficar então? Então, galera, o que acontece? Eu tenho aqui agora a seguinte situação. Se eu fizer a inversão da base, que vai ser 1 sobre 3 elevado a 4 positivo, é a resposta correta. Porém, também não vamos encontrar ela na resolução do exercício como opção. Mas nós sabemos que a propriedade nos diz o seguinte, que 1/3 elevado à quarta potência pode ser escrito como 1 elevado à quarta potência e 3 elevado à quarta potência. E 1 elevado à quarta potência é 1. E aí, 3 elevado à quarta potência poderia ser escrito como 1 sobre 81. Porém, nós não temos o 1 sobre 81 como opção de resposta. O que nós temos? Nós temos o 1 sobre 3 elevado à quarta potência. Beleza, galera? Galera, trazendo para vocês aqui agora, questão 15 da mesma prova do Guarda Civil Metropolitano de São Paulo. Ok? O que nós vamos identificar nessa questão? Trata-se de uma questão cujo conteúdo é do primeiro grau. E aí nós sabemos que equação do primeiro grau, ela tem a forma AX, equação do primeiro grau, ela tem a forma AX mais B igual a 0. Correto? O que nós vamos identificar aqui nessa questão? O que nós precisamos identificar nessa questão? O seguinte, em um escritório de advocacia, há 30 funcionários no total. Então, são informações que nós temos que ir guardando. 30 funcionários no total. Sabendo que a quantidade de mulheres excede, ou seja, o que é exceder? Exceder é o mesmo que dizer a mais, ou seja, eu posso fazer a leitura. Sabendo que a quantidade de mulheres a mais do que os homens são 10, ou seja, a quantidade de homens, se for 10, a quantidade de mulheres é 20, porque exceder é ser a mais. E aí eu volto na leitura. Sabendo que a quantidade de mulheres excede a de homens em 8, o número de mulheres em relação ao número total de funcionários corresponde a... E aí nós vamos observar as opções, né? E elas estão todas em formas de fração. Então, nós vamos achar um número inteiro ou não. Correto, galera? Então, o que nós vamos fazer? Eu sei a quantidade de homens? Eu sei a quantidade de mulheres? Não. Então, vamos fazer o seguinte, seja, vamos considerar assim, seja x igual a quantidade de homens, ok? E y igual a quantidade de mulheres. Ele me diz o seguinte, que esse escritório de advocacia tem 30 funcionários. Então, ele está me dizendo que a quantidade de homens mais a quantidade de mulheres é igual a 30. É isso que ele está me dizendo. E que a quantidade de mulheres excede a quantidade de homens. Ou seja, y não é, y não é o número de mulheres? E a quantidade de mulheres excede a quantidade de homens em 8. Ou seja, o número de mulheres vai ser a quantidade de homens mais 8. Correto? Com essa informação, nós podemos fazer a substituição nesta primeira equação, que nos diz que a quantidade de homens mais a quantidade de mulheres é igual a 30. E aí, onde eu tenho y, eu vou substituir por x mais 8. Tranquilo? Então, vamos fazer essa álgebra aqui. X mais, onde tem y, eu vou substituir por x mais 8.
igual a 30. E aí a nossa álgebra, né? Normal. Então eu tenho aqui que x mais 8 é igual a 30. Eu tenho que x mais x é igual a 2x mais 8 igual a 30. E agora, galera, o que eu preciso fazer? Vamos subtrair, como isso aqui é uma equação, vamos subtrair, ao invés de eu falar para você assim, passa o 8 para o outro lado subtraindo. Vamos entender, vamos tentar entender um pouquinho o porquê disso. Então eu preciso entender o seguinte, eu quero eliminar o 8 do lado esquerdo da minha equação, pelo menos para mim que estou olhando aqui o monitor do computador é o lado esquerdo. Então o que eu vou fazer? Se eu subtrair 8 do lado direito, eu vou ter que subtrair 8 do lado esquerdo, correto? Porque como é uma equação, é uma balança. E aí tudo precisa ser igual, por isso o sinal de igual, correto? E agora, mais 8 com menos 8, zerou. Então, do lado esquerdo agora, sobrou 2x. Igual a quanto? 30 menos 8, 22. 30 menos 8, 22. E agora, galera, o que eu preciso fazer para assumir com esse 2 aqui que multiplica x? O que eu preciso fazer? Se eu multiplicar o lado direito desta equação por meio, né? Se eu multiplicar por meio, é a mesma coisa que dividir por 2. E realizar esta operação também do lado esquerdo, nós estaremos ainda com a nossa equação equilibrada. Concordam comigo? Então eu tenho aqui, ó, meio vezes 2x, eu tenho que o quê? 2, vai cortar com 2, vai restar x. 22 dividido por 2 é igual a 11. Perfeito. 11 é o quê? Nessa nossa discriminação aqui, 11 é a quantidade de homens. E a quantidade de mulheres? Se 11 é a quantidade de homens, eu vou trazer para cá, ó. Y não é igual à quantidade de homens. A gente acabou de descobrir que x vale 11 e que as mulheres são 8 a mais do que os homens. Então, quanto que me restou? Que o número de mulheres é igual a 19. Perfeito. Resolvido a questão? Não. Vamos ler o comando da questão. O número de mulheres, né? Sabendo que a quantidade de mulheres excede a de homens em 8, o número de mulheres em relação ao número total de funcionários, ou seja, a palavrinha relação, quer dizer o quê? Que o número de mulheres dividido pelo número total de funcionários corresponde a qual fração? Então, se eu sei que o número de funcionários é igual a 30, aqui eu sei que o número de funcionários é igual a 30. E eu acabei de descobrir que y, que é a quantidade de mulheres, é igual a 19. E o que ele quer descobrir? Ele quer descobrir y sobre, vamos chamar esse camarada aqui de z, ou seja, z é igual ao número de funcionários. Ele quer saber quanto que vale y sobre z. Agora ficou fácil. 19. Quanto que vale z? Total de funcionários. 19 sobre 30. 19 sobre 30, então essa é a nossa fração irredutível. Tá bom, galera? E aí a opção correta é a letra A. Letra A. Perfeito, galera? Fala, galera. Tudo bem? Então, mais uma vez, estou trazendo aqui uma questão de número 17 da prova da Guarda Civil Metropolitana. E essa questão 17, o conteúdo dela encontra-se nas equações de primeiro grau. Mas vocês vão observar também que no finalzinho da questão, para determinarmos o tempo aproximado, ou seja, o horário aproximado que o Leonardo acordou, nós iremos precisar usar a nossa famosa regrinha de 3. Por que eu estou trazendo esse conceito? Para que vocês entendam
que todas as informações são importantes. Então, nós já vimos no vídeo anterior que a equação do primeiro grau, ela tem a forma ax mais b igual a zero. Então, nós temos que procurar colocarmos o nosso problema, né, proposto nessa forma. E o que nós temos que fazer? Executar a leitura tentando interpretar da melhor forma possível. E a leitura nos diz o seguinte: Leonardo acordou atrasado. Ok. E ao verificar o relógio, ou seja, Leonardo acordou, olhou para o relógio. Percebeu que o tempo decorrido, ou seja, percebeu que o tempo do dia que passou era igual a 2/5 do tempo até o final do dia, ou seja, era igual a 2/5 do tempo que faltava para findar o dia. A pergunta e comando da questão é: o horário aproximado em que Leonardo acordou foi... Vamos lá, galera. Leonardo acordou atrasado e verificou o relógio. Percebeu que o tempo decorrido era igual a 2/5 do tempo até o final do dia. Leonardo sabia qual foi o tempo decorrido? Ou seja, nós sabemos o tempo decorrido? Não, nós não sabemos. Então, digamos que o tempo decorrido era x. E esse x aqui, ó, em algum momento, ele foi igual a 2/5, beleza? Do que faltava. Galera, se o Leonardo acordou, por exemplo, 6 horas da manhã, e o nosso dia tem 24 horas, quantas horas faltavam? Para os 8, né? Se Leonardo acordou às 6 da manhã, ele percebeu que o que restava ainda de horas para o dia findar, que o nosso dia de 24 horas, eram quantas horas? 18 horas, correto? E agora, trazendo para a questão, ele percebeu o seguinte: ao acordar, e a gente não sabe o horário que Leonardo acordou, vamos chamar esse horário de X, ele percebeu que esse horário que ele acordou era igual a 2/5 do tempo que faltava para findar o dia. Ok? Então, quantas horas tem o nosso dia? 24. Menos o quê? Menos o horário que Leonardo acordou. Ou seja, a hora que Leonardo acordou era igual a 2/5 do que faltava para findar o dia. Perfeito, galera? E agora nós vamos fazer o quê? Manipulações algébricas. Por exemplo, eu tenho 2/5, né? Ou seja, eu tenho 5 dividindo toda essa equação do lado direito. Se eu quero acabar com esse 5, ou seja, se eu quero sumir com esse 5, a gente já ouviu bastante que é só passar o 5 que está dividindo multiplicando. Só que a nossa forma correta de realizar é multiplicar ambos os lados da equação por quem? Por 5. Porque se é uma equação, é uma balança. E essa balança precisa estar em constante equilíbrio. Então, nós ficaremos assim. Perfeito, galera? Agora sim, eu posso executar os cortes. Aqui, ó, 5, que multiplica 2, dividido por 5. Então, o 5 que multiplica pode ser cortado com o 5 que divide. E aí, o que sobrou desta equação? Sobrou o seguinte. Nós temos agora 5x igual a 2 vezes 24 menos x. E fazendo as manipulações algébricas, nós vamos encontrar que 2 vezes 24 é igual a 48. E 2 vezes menos x é igual a menos 2x. Certo? Nós temos agora a letra do lado esquerdo e nós temos agora a letra do lado direito. Da mesma forma, nós vamos manipular para sumirmos. Então, se eu tenho menos 2x aqui, e se eu somar 2x desse lado, e também somar 2x desse lado, eu vou ficar com a equação em equilíbrio. Correto, galera? Então, o que me sobra aqui? Ó? 48 e menos 2x com mais 2x sumiu. Então, nós temos agora 7x igual a 48. X é igual a 48 sobre 7.
Galera, realizando esta divisão, nós vamos encontrar o quê? 48 dividido por 7 é igual a 6. 6 vezes 7, 42. Para 48, 6. 6 não divide para 7. Eu vou acrescentar uma vírgula e um zero. 7 vezes 8 é igual a 56. Para 64. 4 também não é divisível por 7. Eu acrescento mais um zero e encontro 5 vezes 7, ou 7 vezes 5, 35. Para 40, 5. Beleza? Vamos trabalhar com duas casas decimais, ou seja, nós temos agora que x, nós já entendemos que x é igual a 6,85. E o que é esse 6, o 6 corresponde ao quê? Nós estamos procurando a quantidade de horas, correto? Ou seja, nós estamos procurando uma unidade de tempo. E esse 6 aqui corresponde a 6 horas. 6 horas. E o 0,85 corresponde a quantas horas? Quantas horas corresponde o 0,85? Agora é o momento onde nós vamos fazer o quê? A nossa regra de 3. Nós temos o seguinte, nós temos que uma hora é composta de 60 minutos. E aqui eu tenho que 0,85 é igual a quantos minutos? Eu quero saber quantos minutos compõem essa hora de 0,85. Realizando, galera, os cálculos algébricos, vocês vão encontrar o seguinte, x é igual ao quê? 0,85 vezes 60. Isso aqui é igual a 51. 51 o quê? 51 minutos. Logo, o x que nós estamos procurando, que é o horário aproximado em que Leonardo acordou, é igual a 6 horas e 51 minutos. Perfeito, galera? Isso aqui, nos dá a opção B. Essa é a opção correta da questão.